Dizer que muito do que a gente vai apresentar aqui na aula de resultados, discussões, vem de anos de pesquisa, dos quais praticamente 10 anos da minha carreira como pesquisador foram realizados lá em Campinas, ah, dentro da escola de cadetes, lá em Campinas, na SpaceX. Então, eu avaliei muitos cadetes, a gente fazia um trabalho muito legal lá de monitorar, né, análises bioquímicas, testes físicos, principalmente para garantir a segurança e o desempenho desses meninos antes deles entrarem na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, muito do que eu vou apresentar aqui tem relação com essa minha experiência, além também de vários clubes que eu pude trabalhar, futebol, basquete. Aqui, uma cidade do Nordeste, a gente pode falar e fazer algumas brincadeiras, né? Mas o meu time voltou a ser, vamos dizer assim, um motivo de orgulho, né? Mas no passado não estava muito bem assim. Mas eu tive aqui a experiência de trabalhar recentemente lá em Campinas com basquete, com atletismo, com modalidades relacionadas ao futebol. Eu vou passar um pouquinho para vocês hoje dessa experiência e tentar entender um pouquinho por que que o hemograma ele é um exame tão útil, não só na clínica, mas também quando a gente fala de desempenho, doenças que podem ser diagnosticadas em pacientes, mas patologias que podem prejudicar o desempenho de um atleta, de um praticante de atividade física. E, além disso, também a gente tem a modalidade de tentar identificar aqueles indivíduos que estão utilizando alguma substância ilícita para aumento do desempenho, quando a gente fala de controle antidoping. Então, por que que o hemograma, esse exame que já foi muito bem explorado aqui nas aulas que me antecederam, ele pode ser utilizado na rotina de um atleta? E quando a gente fala rotina de atleta, a gente não vai falar só de atleta de alto desempenho, a gente pode falar de atleta amador e a gente pode falar também de praticante de atividade física, aquela pessoa que está na academia, aquela pessoa que pratica o seu crossfit, aquela pessoa que faz musculação, corrida, ciclismo, triatlon. E a gente sabe que dentro também das Forças Armadas, principalmente a minha experiência lá na Escola de Cadetes do Exército, a gente tinha, além do treinamento militar, as modalidades esportivas que a gente acompanhava. Isso também a gente observa que acaba agregando também um componente em que a gente tem um aumento do desgaste em algumas situações e que o hemograma pode nos auxiliar. Tá? Então, nesse sentido, eu gosto de dizer que a gente pode avaliar principalmente as anemias, o doping sanguíneo e avaliar o sistema imunológico, como que está o sistema imunológico desse atleta, desse praticante de atividade física, para que ele não venha adoecer. Mas também a gente tem um viés dentro do hemograma em que a gente pode ajudar na prevenção das lesões. E aí, quando a gente vai olhar o hemograma, dentro dessa análise baseada na perspectiva de fisiologia do exercício, de avaliação dos atletas, a interpretação ela é um pouco diferente. Então, a gente foge um pouco daquelas alterações gritantes que a gente tem na clínica, de uma leucocitose muito proeminente, de uma infecção, de um processo leucêmico, para encontrar pequenas alterações que fogem um pouco daquele tradicional. Por isso que a gente tem uma maneira de avaliar esses exames e alguns parâmetros, né, do hemograma e de outros exames bioquímicos, eles têm, às vezes, uma aplicação diferente daquilo que a gente usa na clínica, tá, normalmente. Então, isso que a gente vai tentar mencionar um pouquinho. Um outro problema que a gente tem é que, dependendo do tipo de treinamento que a pessoa realiza, dependendo do tipo de atividade física, a gente tem uma aplicação e uma adaptação diferente. O que seria essa adaptação? Qualquer pessoa que começar a fazer, por exemplo, um treino de musculação, vai promover um processo inflamatório lá no seu músculo. Esse processo inflamatório, ele tem ali a origem de um dano, né? Aquele dano muscular que você coloca uma carga, você que está fazendo um treino de musculação, você que está fazendo um treino de crossfit, qualquer tipo de treino funcional, com o próprio peso do corpo, você vai fazer ali um processo de degeneração na fibra muscular e liberar alguns marcadores bioquímicos. Esse processo ele é controlado, um processo inflamatório local no músculo, e ele vai sinalizar depois também a chegada de leucócitos. Então, a gente tem ali neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, os monócitos que migram na forma de macrófagos, nesse processo inicial de degeneração e inflamação. O processo inflamatório também envolve a liberação de interleucinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, IL-6 e L1-beta, e a gente tem aqui também a ativação de produção de espécies reativas de oxigênio, enzimas envolvidas no processo inflamatório, como a ciclooxigenase, que vão estar lá envolvidas na produção das prostaglandinas e dos mediadores inflamatórios.
Nesse processo, quando ele vai progredindo, você tem ali um processo que se segue. Ninguém vai ficar fazendo atividade física indefinidamente. Então, você tem um momento de estímulo, a gente divide isso como um estímulo de treino, um estímulo pró-inflamatório. Seguindo no processo de recuperação, quando você terminou de fazer o exercício, você vai passar, então, para a regeneração, é onde as suas células vão estar ativadas para o modo anti-inflamatório. E, nesse modo anti-inflamatório, a gente tem a regeneração da fibra, com a secreção de componentes de reparação tecidual, secreção de componentes, por exemplo, as proteínas de fase aguda inflamatória que são produzidas pelo fígado, elas têm papel fundamental na reparação. Vitaminas importantes no metabolismo, como vitamina D, ajudam o processo de reparação. A gente tem uma série de componentes aqui, até então que você tenha a maturação de uma nova fibra muscular e você vai ter o processo de hipertrofia. Então, isso vai se traduzir em aumento da performance, do desempenho muscular, isso no treinamento de força. Mas se você faz um treino, por exemplo, de corrida, um endurance, você vai ter uma outra adaptação que envolve mais o processo de transporte de oxigênio. Então, a gente vai mexer em volume sanguíneo, volume plasmático, alterar a hemoglobina. Então, nós vamos ter uma série de parâmetros que têm como objetivo aumentar o seu VO2 máximo, que é um parâmetro que a gente usa para avaliar o desempenho de um atleta de endurance. Além disso, na parte bioquímica, nós vamos aumentar a atividade, densidade das mitocôndrias. Isso favorece o consumo de energia eficiente. Então, para aumentar a densidade mitocondrial, nós vamos ver que tem um componente fundamental que a doutora Helena falou aqui mais cedo, que é o ferro. Então, a gente precisa produzir as proteínas que contêm M, as M-proteínas que estão nas mitocôndrias. Então, se a gente começa a pensar nesse processo de desempenho, no endurance, a gente tem uma preocupação muito importante com o ferro, conteúdo do ferro, que não pode estar em excesso, porque ele pode aumentar o risco de um dano, nem pode estar em falta, porque ele pode bloquear uma adaptação. Imagina, você treinando, lá gastando o seu tempo treinando, não é isso? Não diria gastando, vamos lá, investindo o seu tempo no treinamento, sem obter aquele resultado. Ninguém vai ficar feliz com isso. Então, a gente pensa muito nessa questão do hemograma, fornecendo dados para a gente saber quando a gente está melhorando, quando a gente está excedendo os nossos limites. Então, esse processo que a gente vai fazer é conhecer um pouco sobre quais parâmetros utilizar e como utilizar. E uma das principais alterações que a gente observa no treino de endurance é o aumento do volume plasmático. Então, se a gente pensar na clínica, vocês vão logo lembrar de uma gestante, que tem aumento de volume plasmático, portanto, tem hemodiluição. No atleta de endurance, acontece mais ou menos a mesma coisa. Olha que interessante. 10 semanas treinando endurance, a gente aumenta mais ou menos 7,5% do volume plasmático, e isso acaba diminuindo em torno de 3,8% o hematócrito. Então, a gente tem um hematócrito falsamente diminuído. Mas quando isso vai acontecer? Sempre? Não. Se você está começando a treinar, você vai passar por essa fase de adaptação, e depois de um tempo treinando frequentemente, lógico, se você parar 10 dias, uma semana, vai voltar todo esse processo de adaptação novamente. Então, aí você vai estabilizar esses valores. Então, é muito comum, se alguém está começando a treinar e vai lá fazer um hemograma, encontrar isso, ó, uma queda na hemoglobina. E aí você tem queda na hemoglobina, se não olhar o hemograma direito, vai achar que a pessoa tem o quê? Anemia. Mas, na verdade, é uma falsa anemia. Então, a gente precisa olhar outros parâmetros. E logo, dando um spoiler na sequência da aula, por que os reticulócitos eles são tão importantes? Porque eles são a parte sólida do sangue, eles não são influenciados pelo volume plasmático. Então, eles são um grande auxílio aqui nesse processo. Bom, isso é muito comum. Eu trabalhei muito tempo com futebol, a gente chega no clube, o clube começa o ano com 50 atletas, chega no fim do ano, às vezes ele tem 30, e metade não era o que estava lá no começo. Então, ao tempo inteiro, eles estão chegando em diferentes fases de treino. Depende muito, né, de treinador, de desempenho. E aí eu começava a observar muito que, depois de algum tempo, chegando no clube, os atletas estavam com anemia. E isso me incomodava muito, foi então que eu fui descobrir essas adaptações. Que, na verdade, eles não estavam anêmicos, eles estavam num processo de adaptação. Como sempre tinha gente chegando, gente saindo, a gente começou a observar isso com mais critério. Isso era importante porque existem outros fatores relacionados à fadiga no exercício que não necessariamente a anemia. Então, quando a gente observa o efeito crônico, né, que eu digo crônico, é de sucessivas sessões de treinamento, a gente tem principalmente essa relação do volume plasmático.
Mas se eu pegar alguém que fez atividade física, por exemplo, tem pessoas que vão de manhã à academia e depois vão fazer exame. Leucocitose é um problema agudo, mas tem esse outro aqui, ó. Até 6 horas depois do treino, a gente pode ter um aumento do hematócrito, da hemoglobina e da hemácia, que é a hemoconcentração. Então, toda pessoa que fizer atividade física, no mínimo 6 horas para evitar a hemoconcentração, no mínimo 24 horas para evitar a leucocitose. Esse mesmo atleta ele foi avaliado depois aqui de 24 horas dessa coleta e a gente vê ali uma diferença, né? E foi até curioso, porque ele olhou, né, um atleta de ciclismo, ele sempre tem, o ciclista ele tem a hemoglobina sempre e o hematócrito um pouco mais baixo. E ele ficou muito feliz quando ele fez o hemograma e viu que tinha 45 de hematócrito. Ele achou que estava transportando mais oxigênio, mas na verdade era o estado de hidratação. Então aqui é interessante que a gente utilize também a análise do CHCM, que ele é um dos parâmetros mais sensíveis que a gente tem para ver a desidratação. O hematócrito ele é utilizado também, mas a gente pode ter outras influências aqui no exercício. Por exemplo, se eu tiver hemólise por conta do treinamento, eu vou ter rompimento das hemácias. Então, eu vou liberar a hemácia livre na circulação, o hematócrito vai dar menor, porque as hemácias não vão estar ali contidas na medida do hematócrito, e a hemoglobina vai dar ali próximo do mínimo, porque o aparelho vai medir a quantidade total de hemoglobina que tem dentro da hemácia e fora da hemácia. Então, para a gente avaliar também em quadro de hemólise, desidratação, a gente avalia conteúdo de hemoglobina dentro dos índices hematimétricos e também dos parâmetros reticulocitários. Bom, quando a gente fala da anemia, existem várias causas de anemia que já foram discutidas aqui pela doutora Helena brilhantemente, mas no atleta a gente tem um problema de avaliar produção, liberação, destruição ou perda. Então, quando eu tenho um desequilíbrio nesse processo, principalmente provocado pelo trauma mecânico e o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio durante o exercício, a gente tem menos sobrevida das hemácias na circulação. Elas ficam menos tempo na circulação, menos que os 120 dias. Então, elas precisam ser substituídas. E, lógico, que para que a gente tenha esse processo acontecendo de forma ideal, a gente precisa de micronutrientes. Ferro, B12, ácido fólico, zinco, magnésio, cobre, são micronutrientes importantíssimos para a síntese do hemoglobina e liberação de células. E também o estímulo do rim produzindo eritropoetina. Então, todas as vezes que a gente tem um desequilíbrio aqui, eu posso ter também esse processo acelerado pela hemólise. Então, vamos pensar num corredor que está correndo com a biomecânica inadequada, com a passada inadequada, ou com um calçado inadequado. Ou melhor, aquele que treina descalço na rua, na terra batida, ele vai ter mais hemólise, mais destruição de hemácias. Se ele tiver um aporte adequado de ferro e outros micronutrientes, ele não vai ficar anêmico. Mas se ele não tiver esse acompanhamento e essa avaliação, isso vai prejudicar o desempenho dele, ou seja, ele não vai ficar anêmico, né, no ponto de vista clínico, mas ele vai ter uma fadiga, ele vai diminuir a sua recuperação, porque quando a gente pensa no suprimento de oxigênio para os tecidos, eu não estou pensando só em desempenho, eu estou pensando que para o tecido se recuperar, a gente precisa levar nutrientes e levar oxigênio lá, através da chegada das hemácias. Então, nesse processo, quando a gente fala do exercício físico, ele aumenta muito a interleucina 6. Então, o que me levou a pesquisar esses marcadores novos de hemograma para avaliar a anemia foi que a gente observava sempre que o principal marcador que a gente avalia do estoque do ferro, que é a ferritina, sempre dava alterado nesses atletas, ou aumentada, ou às vezes a pessoa tinha anemia ali, microcitose, hipocromia, e tinha uma ferritina normal. Por quê? Porque ferritina, né, responde ao processo inflamatório sob estímulo de interleucinas pró-inflamatórias que são produzidas durante o exercício. Além disso, a interleucina 6 ela aumenta a produção da ipsidina, que é, tradicionalmente, uma proteína responsável por diminuir a quantidade de ferro disponível. Então, quando a gente tem aquele processo de dano provocado pelo exercício, dano agudo, eu quero o ferro dentro dos macrófagos para ele aumentar a geração de espécies reativas de oxigênio e aumentar o dano. Só que depois eu quero reparar, e aí eu tenho que mudar esses macrófagos, liberar o ferro. Se eu tiver um processo inflamatório crônico, a gente vai aprisionar o ferro lá dentro dos macrófagos, eu não vou absorver o ferro da dieta, e aí, a longo prazo, a gente tem hipocromia. Só que até o VCM, o HCM e o RDW se alterarem,
levou um tempo. Se a gente conseguir marcador mais precoce para corrigir esse processo, como que eu vou corrigir esse processo? Se eu estou pensando numa inflamação excessiva, eu posso modular o treino. Ou o indivíduo vai treinar menos, ou eu vou usar componentes anti-inflamatórios naturais, né? Sempre bom e importante explicar isso, porque quando a gente pensa em anti-inflamatórios, a gente tem aí 70% a 80% dos atletas, eles usam anti-inflamatórios não esteroides ou corticoides, que tem um efeito negativo, tanto na reparação quanto na própria medula, na liberação de maturação de células. Então, nesse processo, quando a gente fala do ferro, além de hemoglobina, o ferro é importante para as proteínas que contêm ferro, como mioglobina lá no músculo. A gente tem a função imunológica, dependendo da ação do ferro. A gente tem as mitocôndrias, a gente tem a própria tireoide, que precisa do ferro para produzir esses hormônios. Então, uma série de funções, inclusive a detoxificação hepática, dependem de níveis adequados de ferro. Só que esse nível, se ele aumentar um pouco, a gente pode ter o efeito contrário, que é aumentar todas essas funções, aumentar o risco de dano. Por isso que é tão importante a gente saber quando e como utilizar. Porque também é um desafio tratar a deficiência de ferro num atleta. Porque se eu tenho inflamação, as vias de absorção e disponibilização desse ferro estão bloqueadas. Então, não adianta simplesmente ofertar o ferro para esse atleta. Então, quando a gente fala de atletas feminino, a gente tem, por exemplo, um quadro como esse. Ó, as meninas lá do basquete, aqui a gente está falando de a nata do basquete nacional, tipo jogadoras de seleção brasileira que estavam jogando nesse clube. E aí a gente começa a entender por que o basquete feminino faz tanto tempo que não vai para a Olimpíada. Porque a gente olha lá, a gente precisa de uma jogadora que percorra a quadra e volte, vá e volte várias vezes. Então a gente tem uma troca muito grande ali, mas mesmo assim elas dependem muito dessa questão de explosão e de recuperação. Então aqui é o primeiro retrato delas lá quando a gente avaliou. Quase todas com hemoglobina diminuída. E aí a gente tem que olhar os índices para entender um pouquinho qual que é a deficiência ou se é aquele processo de hemodiluição. E olhar, lógico, né, marcadores tradicionais como a ferritina. Quando a gente olha uma ferritina de 5,8, de 9,7, a gente não tem dúvida que é uma deficiência de ferro real. Porém, se a gente olhar, por exemplo, uma ferritina de 38, de 25, de 29 em um praticante de atividade física, isso pode ser um pouco da inflamação, ou seja, essa ferritina deveria estar mais baixa. Então, a gente fica na dúvida de realmente qual que é a deficiência que a gente tem. Então, nesse sentido aqui, avaliar os parâmetros, como a gente vai falar aqui do RET-HE, do IRF, eles ajudam muito a gente a tirar essas dúvidas e saber quando essa intervenção deve ser real. Um fato curioso aqui nessa população de atletas, né, nessas jogadoras, é que a gente encontrava bastante isso aqui, ó, deficiência de ferro sem anemia, que é quando a hemoglobina ainda está dentro de níveis normais, mas a ferritina já está diminuída. Então, nestes casos, a gente fica sempre se perguntando, efetivamente, qual que é a aplicabilidade, porque a ferritina ela é importante aí em valores diminuídos, mas ela, em valores normais ou aumentados, ela não necessariamente significa ferro normal ou ferro em excesso em um praticante de atividade física. E não precisa ser um atleta de alto rendimento. Qualquer pessoa que fizer, por exemplo, musculação na academia, vai ter o aumento de ferritina. E diferente dos leucócitos, que diminuem entre 24 e 48 horas, a ferritina demora mais dias para diminuir. E se essa pessoa se exercita todos os dias, essa alteração de ferritina vai mudar, inclusive, a referência. Então, quando a gente fala dessa deficiência de ferro por conta de inflamação crônica do treinamento, a gente está pensando em alguns mecanismos. Aumento de epsidina, aumento de atividade fagocitária por conta da ativação de macrófagos e células T. Essas interleucinas, IL-1 beta e TNF-alfa, diminuem a liberação de eritropoetina, portanto, diminuem a proliferação eritroide. Então, a gente tem, além da dificuldade de absorver, incorporar e transportar o ferro, a diminuição do estímulo. E aqui também lembrar que grande parte desses jogadores, desses atletas, utilizam, às vezes, anti-inflamatórios em quantidades elevadas, o que acaba também prejudicando essa atividade de produção de células. Portanto, os reticulócitos eles nos ajudam no sentido de entender se existe uma deficiência de ferro real, se a medula está ali com uma
atividade de produção de células, não somente de leucócitos, eritrócitos, mas também de plaquetas. Nos ajuda também a entender se o tratamento está sendo correto, se a resposta está sendo positiva, porque imagina, a gente dando ferro para um atleta 1 mês e ele não está precisando desse ferro, ou não está conseguindo utilizar isso de uma forma adequada. Os reticulócitos não vão responder. E dentro do esporte também um grande avanço no controle antidoping aconteceu quando se aplicou a utilização da contagem de reticulócito e do hemograma frequentemente nos atletas, naquilo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o passaporte biológico. Outra coisa que é interessante a gente observar é que algumas modalidades, por exemplo, se a gente pegar um maratonista, ou um ciclista de longa duração, ou um triatleta. Tem alguém que é triatleta aqui? Triatlon? Tipo, triatlon, ele treina corrida de manhã, vai lá, pedala aí uns 200 quilômetros na hora do almoço, e à tarde, para descansar, ele nada lá mais uns 50. E aí cansa, né? Eu tenho um amigo triatleta. Vai dormindo, não é isso? É isso aí. Então, imagina como que a gente vai monitorar esse atleta no sentido de garantir para ele desempenho, recuperação e não ter lesão. E isso é normal, que ao longo de uma temporada competitiva, a medula sinta um cansaço. E isso vai se refletir na contagem de reticulócitos precocemente. Então, a gente começa a ver os reticulócitos diminuindo. Já tem estudos mostrando isso já claramente. Então, a gente pode avaliar. Só que, para ter essas respostas, né, e usar isso, a gente precisa monitorar esse atleta ao longo de vários meses, em várias sessões de treino. Então, quando a gente fala de monitorar um atleta, quais são os pontos em que eu vou monitorá-lo? No início da temporada, no final da temporada, em todas as vezes que ele está mudando o tipo de treinamento. Vou mostrar um exemplo clássico para vocês. Quando a gente pega os atletas, no início da temporada, eles vão trabalhar mais a questão da força muscular, para poder suportar a carga de competições, e depois, em alguns momentos em que não dá tempo de treinar, eles só vão fazer treinos, às vezes, estáticos, ou eles vão assistir vídeos, ou vão jogar videogame. É isso aí. Eles ficam ali fazendo atividades que não necessariamente dependem da atividade muscular. Então, nós vamos ter ali parâmetros que vão mudar ao longo do ano. E o hemograma mostra claramente isso. Bom, quando a gente olha esse processo de análise do reticulócito, os parâmetros derivados do reticulócito, como já foi mencionado aqui, o RET-H, eles têm uma grande vantagem. Além deles não serem influenciados lá pelo volume plasmático, porque a gente está falando de quantidade de células, né, da parte sólida do sangue, eles também nos fornecem informações a respeito do estado do ferro em tempo real, sem depender da inflamação. E isso é muito legal, porque quando você não pode usar ferritina, e algumas pessoas falam, posso usar a saturação de transferrina. A gente tem que lembrar que a transferrina, diferente da ferritina, ela tem uma diminuição durante a inflamação. Ela é uma proteína de fase aguda negativa. Então, isso também afeta a saturação ali na hora que a gente vai avaliar. Então, nesse processo, eu posso monitorar também reposição do ferro, para saber se isso está sendo efetivo. Esses parâmetros eles são bastante úteis, e lá na escola de cadetes a gente teve um resultado bem interessante. Na verdade, às vezes a gente, como pesquisador, está procurando uma coisa, eu procurava valores de referência. Sempre fui estudar valores de referência. E nesse estudo, que tenho a felicidade de dizer que conta aqui com a participação da doutora Helena, a gente tinha lá vários meninos que eram separados para fazer valor de referência. Ou seja, para fazer o valor de referência do ferro, do hemograma, eu não posso ter ninguém anêmico. E me chamou a atenção, na verdade, várias pessoas que tinham lá deficiência de ferro, eu ia excluindo, porque eles não iam entrar na minha população de referência. E conversando com a doutora Helena e a doutora Fátima também, que era lá do laboratório do HC da Unicamp, elas falaram, olha, essas pessoas aqui têm inflamação, têm deficiência de ferro, você deveria olhar essa via. E aqui que a gente observa é que as ferritinas nunca tinham diferença, né? Então, se você olhar para uma ferritina normal e um ferro baixo, talvez não se preocupasse. Mas quando a gente olha para o RET-HE desses meninos com inflamação, a gente vê aqui uma clara diminuição, ou seja, em tempo real a gente está vendo que tem menos ferro. Essas hemácias vão evoluir, vão ficar microcíticas, hipocrômicas, e a queixa de fadiga aumenta. Outra coisa que é interessante observar é que qualquer pessoa que pratica atividade física, um atleta, vai ter bem mais proteína C reativa na circulação do que quem não treina, em torno de 10,2 microgramas por litro
seria o normal aqui para a gente falar de um praticante, mas aquele que se exercita de 3 a 4 vezes por semana, que tem uma frequência de treinos. Bom, um exemplo também que a gente pode observar aqui, eu peguei 4 meninos que tinham HE baixo, todos eles com inflamação, e se a gente olhar a ferritina, alguns com ferritina aumentada ou normal, isso aqui poderia levar a uma interpretação equivocada que o estoque de ferro estaria ideal, mas a gente observa claramente aqui que os valores de HE estão diminuídos. E aí a gente observa também que, às vezes, o indivíduo está treinando e ele não tem a adaptação esperada, ele não responde, ou ele fica mais cansado que os demais, ou ele demora para se recuperar, que a gente tem também. Hoje é engraçado falar isso, né, que um jogador, um atleta, vamos pegar o futebol, que é o mais comum, que a gente tem, com 30 anos ele já é velho, já é veterano. Né? Porque hoje eu trabalhei muito com jogadores de 15, 16, hoje de 15 a 17 é o que os clubes lá fora querem, porque eles pegam jovens, treinam e eles vão voltar para cá já com uma carga diferente de treinamentos. E esses meninos aqui que a gente avaliou lá em Campinas, de uma equipe sub-20, vários deles aqui hoje já são atletas profissionais de grande desempenho nos seus clubes, mas uma coisa que a gente observava que era muito comum lá é que vários deles tinham uma deficiência de ferro, muitas vezes não diagnosticada. Por quê? Porque a gente olhava tradicionalmente a ferritina. Isso aqui, 15 dias treinando, né, um treino mais de força, de musculação, envolve o aumento de um hormônio conhecido como a testosterona, que também reflete na série vermelha. Então, quando eles treinavam uma parte mais física, a gente observava que muitos deles iam aumentar também a quantidade de reticulócitos na circulação, a quantidade do HE e também, depois, lá para frente, o número de eritrócitos. Mas alguns não tinham alteração. Então, esses que não têm uma alteração mesmo frente ao treinamento, a gente tem que investigar por que isso está acontecendo. Né? Então, talvez seja algo que esteja acontecendo lá na medula, ou seja, o uso excessivo de anti-inflamatórios, que muitos deles têm que utilizar, porque muitos deles precisam, muitas vezes, competir lesionados. Então, eles vão usar altas doses de corticoides para esse processo acontecer. Então, nesse sentido aqui, o que a gente observa é que, geralmente, o HE ele aumenta nos períodos de treinamento, quando a gente está falando de mais treinamento físico. E isso, se a gente não tiver uma dieta adequada com o suprimento desses micronutrientes, ou, às vezes, aumentar a oferta, a gente pode não ter a adaptação esperada para que esses atletas venham a performar. O que, tradicionalmente, se a gente fizer, por exemplo, olhando somente hematócrito, hemoglobina, VCM, a gente vai demorar muito para perceber essas alterações. Bom, aqui também um outro parâmetro muito interessante para a gente avaliar é o IRF. E percebam que o IRF ele tem uma diferença bem significativa para quem pratica atividade física e para quem não pratica. Ele aumenta o número de IRF, de reticulócitos imaturos na circulação, porque se eu estou treinando, eu tenho mais hemólise, eu tenho mais destruição, eu tenho mais estímulo de liberação de células jovens. Então, a gente muda um pouquinho aqui o valor de referência. E quando a gente acompanha esses atletas, a gente pode ver isso. Esse atleta estava treinando, depois ele foi treinar ali, foi avaliado 45 dias depois que ele estava treinando, e depois de 50 dias. Então, a gente vê que tem um aumento aqui do IRF. Então, a resposta ao treinamento foi observada aqui. Por outro lado, a gente pega essa atleta, essa maratonista, que foi avaliada no mesmo período e ela não tinha uma resposta ao treinamento. Vamos investigar, ela tinha ali deficiência de B12, de ácido fólico e também deficiência de ferro. Então, corrigido essas alterações na dieta pela nutricionista da equipe, a gente já observa rapidamente a resposta do IRF em treinamento. Se a gente não corrigisse isso daqui, e essa atleta ela tinha um histórico de muitas lesões e não performava adequadamente até chegar lá no laboratório. Então, a gente começou a observar aqui que essas avaliações elas passavam a ser mais frequentes. É importante lembrar que lá no laboratório de bioquímica do exercício, a gente não tinha o aparelho com os parâmetros novos. Então, a gente tinha essa parceria lá no HC, então a gente levava as amostras lá e essas amostras davam esses resultados que a gente está vendo aqui. Bom, quando a gente fala de outra vertente do doping, né, a gente tem aí uma classificação para o doping sanguíneo. O doping sanguíneo seria você manipular o sangue, ou retirando o sangue e reinfundindo novamente,
ou recebendo uma bolsa de sangue de outra pessoa com sangue compatível, ou injetando eritropoetina, ou os análogos do receptor de eritropoetina. Então, tem várias modalidades. Um dos problemas que a gente tem para detectar a eritropoetina é que ela é eliminada muito rápido da circulação, e os atletas também eles podem usar microdoses da eritropoetina, ou seja, você não conseguir detectar isso como anormal. Como ela é recombinante, ela é igual à humana. Um outro problema que a gente tem também é que, às vezes, você não tem acesso ao local que o atleta está treinando para que a gente possa, por exemplo, fazer um exame surpresa. É muito comum os atletas, hoje, eles descobriram que eles estão querendo descobrir o segredo dos quenianos. Qual o segredo dos quenianos? Os quenianos treinam no Quênia, e no Quênia não tem assim laboratórios, às vezes em todos os lugares, disponíveis para fazer coleta de hemograma. A gente sabe que esses parâmetros eles são muito sensíveis, eles têm uma estabilidade muito limitada em questão de tempo. Então, muitos atletas resolveram treinar em locais onde a UADA, que é o órgão que cuida das análises antidoping, muitas vezes tem dificuldade de testá-los fora do ambiente de competição. Porque tem dois tipos de testes. Os testes realizados numa competição, então a gente está procurando uma substância específica, e aqueles out of competition, que a gente vai testar os atletas de surpresa, e se ele não estiver no local onde ele disse que iria estar treinando, ele leva uma falta. Dependendo do número de faltas, é igual você na faculdade, vai ser reprovado. Pensou? Você com nota, sem presença. Esses atletas eles são testados, e em 2021 a UADA realizou mais de 240 mil testes antidoping em atletas, sendo que o índice de positividade deu 0,65%. Isso tem coisas boas e coisas que as pessoas começam a pensar. Efetivamente, aumentou a fiscalização, então diminuiu, né, o número de pessoas utilizando algumas substâncias já conhecidas, mas levanta-se a hipótese de novos métodos que estão sendo utilizados e que não estão sendo detectados. O mais curioso, né, e mais ainda, vamos dizer assim, incipiente, que dizem que tem, mas ainda não se conseguiu provar, é o doping genético, que seria a modificação de alguns genes, por exemplo, relacionados à produção de eritropoetina ou inibição de genes relacionados ao crescimento muscular, como a miostatina. Então, esses testes, suspeita-se que eles já estejam sendo realizados. Atualmente, a UADA usa exames de sangue, urina e, mais recentemente, análise de sangue em papel, né, como aqueles testes de cromatografia que são feitos em papel e que são enviados para o laboratório. Isso ajuda bastante nesses locais remotos, como, por exemplo, o exemplo citado do Quênia. Quando a gente fala de estímulo para a eritropoiese, por que o hemograma ele foi incorporado nessa forma de monitoramento com tanto sucesso? Porque, lógico, tem a eritropoetina, né, mas a gente tem outros componentes. É curioso porque um atleta ele não se dopa sozinho, então ele não vai só tomar uma injeção de eritropoetina. E quiser saber mais sobre esse assunto, conhecer, vai assistir um filme lá na Netflix que se chama Ícaro. Não sei se alguém já assistiu, mas basicamente ele mostra como que é o esquema de dopagem realizado na Rússia. Por isso que ela está banida até hoje aí de algumas modalidades. Mas ele tem que usar B12, folato, ferro e etc. Além disso, a gente tem outros estimuladores de eritropoiese, testosterona, GF1, hormônios da tireoide. Então, todos esses componentes eles podem ser manipulados na questão do desempenho. E eles têm reflexo na contagem de células e têm reflexos no reticulócito. Então, a forma que a Agência Mundial Antidoping encontrou de fazer essa avaliação é o passaporte biológico do atleta, que seria avaliar o atleta em vários momentos em que ele está treinando, em que ele está competindo, no dia que ele não sabe que vai ser avaliado, e, através dos analisadores hematológicos, uma série de parâmetros, e, recentemente, incorporado aqui o IRF. E a contagem de reticulócitos também faz parte. Então, a gente vai avaliando a cinética daquele atleta e ele tem uma comparação individualizada, ou seja, ele é comparado com ele mesmo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos do passaporte biológico, para vocês entenderem como que é, mas a UADA, agora em agosto desse ano, mudou o layout, então deixou uma coisa um pouco mais intuitiva, mas é basicamente isso, um limite mínimo, limite máximo da hemoglobina, dos reticulócitos, daquilo que se chama de off-score, que é uma continha que a gente faz para saber
quando o atleta está na fase sem a utilização de eritropoetina. E aqui em azul, todas as análises do atleta. E esse é um típico perfil normal. Então, o atleta com esse perfil hematológico ele está liberado. Quando ele é detectado vamos dizer assim, num achado suspeito, ele vai ser monitorado mais de perto. Aqui, um típico perfil de um indivíduo que fez transfusão autóloga. Há uns anos atrás, um laboratório em Madrid foi fechado porque ele armazenava bolsas de sangue de atletas. Só que não tinha o nome dos atletas, né? Porque se tivesse o nome dos atletas seria fácil, não tinham códigos. E essas bolsas, né, depois de muitos anos, entraram na justiça e um advogado representava, não se sabe quem, que ele não podia falar o nome dos clientes, que queriam que as bolsas fossem destruídas, porque se elas fossem identificadas, poderia se chegar aos atletas. Então, aqui o indivíduo retira o sangue, e você tem uma queda da hemoglobina, e aí você vai ter estímulo de eritropoiese novamente, e quando você reinfundir o sangue, a hemoglobina aumenta bem acima do normal, e a gente vê esse parâmetro também na contagem de reticulócitos, que vão aumentar nessa fase que se segue a retirada do sangue. E aí, pensando no IRF, esse estudo bem interessante, ele avaliou, né, os atletas aqui por vários dias, e ele fez uma retirada de sangue, foi avaliando o IRF depois da retirada e depois quando teve a reinfusão do sangue, comparado com o controle. Então, a gente percebe que o IRF ele também tem uma outra função aqui dentro desse processo. Ele é um marcador muito mais precoce do que os reticulócitos, porque a gente está falando daqueles reticulócitos de 1 a 2 dias. Então, o que pode acontecer é que o atleta pode, às vezes, fazer a transfusão ou a reinfusão 1, 2 dias, ou pode fazer até durante a prova, e isso acabar não sendo percebido. E aí, quando a gente lembra dos reticulócitos, eles não são influenciados pelo volume plasmático, vocês lembram disso, né? Então, o que acontece é que, para tentar burlar as análises iniciais, os atletas usavam a bolsa de sangue e também usavam soro fisiológico ou plasma para diluir o sangue e não ser pego, por exemplo, com um hematócrito muito alto. O RF acaba tirando isso a limpo. Então, aqui a gente tem um perfil do doping por uso de eritropoetina. Percebam que a hemoglobina vai subindo gradualmente, mas a gente tem fases aqui de aumento de eritropoiese, quando a eritropoetina está em uso, que é a chamada fase ON, e depois, na fase off, quando ela não está sendo utilizada, que a gente tem uma queda. Então, esses perfis aqui eles vão sendo analisados ao longo do treinamento, das competições, e o atleta, muitas vezes, ele pode ser suspenso ou vai ser, vamos dizer assim, investigado em outras substâncias que não necessariamente somente o hemograma. Então, isso ajudou bastante e diminuiu muito, né, aquela ideia de que os atletas poderiam, por exemplo, usar substâncias durante o treinamento e não serem pegos. Tá? É lógico que, por exemplo, nas Olimpíadas do Brasil, do Rio de Janeiro, a gente teve um percentual muito grande de atletas brasileiros que tiveram suspensão ou eles foram advertidos por falta às coletas de sangue. Então, depois, eles acabaram sendo punidos e muitos deles até perderam medalhas ou até perderam posição no ranking por conta dessas alterações. Quando a gente fala do IRF, tem esses estudos bem interessantes mostrando que mesmo nas doses, microdoses, aquelas doses menores que a gente vai administrando para o indivíduo, a eritropoiese pode ser detectada de forma normal quando a gente avalia o IRF. Então, esse estudo ele fez a aplicação de um boost, uma quantidade bastante elevada de eritropoetina, depois ele fez uma fase sem eritropoetina e depois ele aplicou microdoses e foi observando lá os parâmetros do reticulócito. Então, a gente observa aqui claramente um aumento do IRF frente ao controle, ao placebo, e isso é interessante que a gente pode monitorar em vários momentos. Só que para isso aqui dar certo, a gente tem que avaliar esse atleta em vários momentos ou pegar ele de surpresa. Esse outro estudo ele é bem interessante, porque o que ele fez? Ele mostra claramente que se a gente também está suspeitando do uso de agentes anabolizantes, a gente pode usar o RF como uma ferramenta. Então, aqui eles fizeram, né, a aplicação de microdoses, ou seja, doses pequenas que estão dentro ainda da faixa, da faixa fisiológica, ou daquela faixa do limite máximo de detecção, por exemplo, em mulheres, e nesse período aqui os valores basais de testosterona foram avaliados. Aqui teve a gel de testosterona, que foi aplicado,
E aqui, essa testosterona foi analisada durante 14 dias e percebam que, à medida que vai passando os dias, a janela de detecção vai diminuindo, porque você vai diminuindo a quantidade de testosterona que está no sangue. Então, se a gente fizer um teste aqui, por exemplo, a gente vai ter dificuldade de dizer que isso é doping, porque se a molécula é idêntica, mesmo nos métodos mais modernos, como espectrometria de massas, a gente vai ter dificuldade de dizer que isso é doping. Mas, se a gente olhar aqui o IRF, ele permanece elevado em comparação com um período que não tinha a utilização da testosterona. Então, isso mostra que, tanto para estimulantes de eritropoese, como a eritropoetina, transfusão de sangue, os agentes anabólicos também podem ser detectados aqui de forma indireta. Esse outro estudo mostrou que, se a gente usar a relação entre o IRF, né, e os eritrócitos, a gente tem aqui uma especificidade de 99% de detectar o doping, mesmo quando a gente está falando de microdose de eritropoetina recombinante. Então, o que a UADA está fazendo com esses estudos? Ela está propondo uma mudança nos parâmetros do passaporte biológico. Como nós sabemos que tem uma variação analítica, todos os equipamentos têm uma variação analítica, para que a UADA realize esse passaporte biológico, é obrigatório que os aparelhos sejam da mesma linha. Por isso, ela adota os equipamentos da Sysmex para padronizar os laboratórios no quesito variação analítica, e ela realiza controle externo desses laboratórios. Então, vez ou outra, ela manda amostras para os laboratórios, amostra surpresa, e o laboratório precisa avaliar e dar o resultado. Bom, como mensagem aqui ao final, realização do hemograma nos atletas é uma importante ferramenta tanto para monitorar o treino, como detectar indiretamente o doping. Então, quando a gente avalia um hemograma de um atleta, a gente pode ter diferentes perspectivas de monitorar o desempenho, de avaliar o doping. A gente tem que lembrar que, quando a gente aumenta os eritrócitos na circulação, a gente também está aumentando o risco de um evento cardiovascular. Então, não só, né, os atletas, mas como as pessoas que praticam atividade na academia podem ser monitoradas nesse sentido. E os parâmetros hematológicos, como o IRF, o RET-H, eles podem aumentar a sensibilidade e a especificidade na detecção das estratégias de manipulação sanguínea, seja por transfusão, aplicação de eritropoetina ou agentes anabólicos. Também os parâmetros clínicos avançados, como o RET-H e o IRF, eles são extremamente úteis e eles podem auxiliar a equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce, evitando que a gente tenha anemia e melhorando o desempenho desses indivíduos, sejam eles atletas profissionais, atletas amadores ou efetivamente praticantes de atividade física. Bom, queria agradecer a atenção de vocês e ficar aberto aí a dúvidas e esclarecimentos. Obrigado.